Pessoal, boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Vou fazer aqui um pequeno vídeo de celular mesmo. Desculpa aí qualquer imperfeição ou dificuldade do áudio. Mas eu fiz umas anotações aqui para tirar uma dúvida que é muito comum. Eu vejo muitos teólogos, até de renome, aí fazer uma confusão danada a respeito de reino de Deus e reino dos céus, como se houvesse alguma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Meus queridos, reino de Deus é um só. O reino é um, assim como o rei também é um. Eu fiz algumas anotações aqui, vou seguir à risca as anotações para que eu não me perca, e também não fica confuso para os ouvintes. Algumas pessoas que têm dúvida quanto às terminologias bíblicas usadas nos evangelhos para se referir ao reino, pois os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, usam as terminologias reinos dos céus e reinos de Deus. Não há erros ou contradições nos escritos bíblicos, pois essas terminologias são sinônimas. Não há diferença de significado. Não são reinos distintos, mas unicamente um. Há um só rei e senhor de tudo, quer seja visível ou invisível. Há um só rei que domina, um rei supremo, que domina sobre tudo e sobre todos, que domina sobre o universo, quer ser de coisas visíveis ou coisas invisíveis. Seu reino não teve início de dias e não terá fim de dias. A única diferença está no uso destas duas terminologias para relatar parte da vida e do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Mateus, por questões culturais e religiosas, relatou parte do ministério se referindo ao reino como sendo reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas usaram a terminologia reino de Deus para relatar o mesmo que Mateus relatou. A título de embasamento para tal afirmação, podemos citar as passagens descritas em Mateus, capítulo 13, versículo 31, Marcos, capítulo 4, versículo 30, e Lucas, capítulo 13 e versículos 18, quando Jesus propôs uma parábola do grão de mostarda. E ainda em Mateus 19, 14, Marcos 10, 14 e Lucas 18, 16, quando Jesus abençoa as criancinhas. Nestas passagens, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. Nessas passagens, pode ser observado que Jesus se refere ao mesmo reino. O assunto é o mesmo, é um só. E o rei e o reino também é um só. O que ocorre é que Mateus escreve o evangelho que leva o seu nome com destinação aos judeus e evitou usar o nome de Deus devido à extrema reverência e relutância por parte dos judeus em usar o nome de Deus de forma literal, com o intuito de não o fazer em vão. Assim fazendo, o Evangelho de Mateus não teria tanta rejeição entre os judeus, ou teria uma aceitação maior por não usar o nome de Deus, entre aspas, em vão. Isto para os judeus, que têm uma grande e enorme reverência ao nome de Deus. Já Marcos e Lucas não tiveram tanta dificuldade, ou dificuldade alguma, em usar a terminologia reino de Deus, pois seus relatos não foram destinados diretamente ao povo judeu, e sim aos gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte da comunidade judaica ou de nenhuma linhagem de judeu. Portanto, os evangelhos de Marcos e Lucas não teriam nenhum impacto negativo aos seus leitores ou ouvintes. Exemplo, Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome aos crentes em Roma, aqueles a quem o evangelho de Jesus chegou na cidade de Roma. Lucas, por sua vez, escreve a um certo Teófilo, que seria um alto funcionário do Império Romano, convertido ao cristianismo
e que desejava conhecer minuciosamente sobre o início do cristianismo, bem como serviria para a igreja gentílica. Há literaturas que indicam que este Teófilo seria quem bancou todas as viagens e estudos minuciosos que Lucas fez a respeito da vida e do ministério terreno de Jesus. Portanto, reino dos céus e reino de Deus são uma coisa só, não havendo diferença ou contradição entre esses relatos. Não há nada que induza os leitores ou ouvintes da palavra de Deus ao erro. São simplesmente questões de uso de terminologias, né? A terminologia reino dos céus é mais aceita entre a comunidade rabínica. Já reino de Deus pode ser usada em qualquer parte do mundo que não tenha sido, que não venha a ser lido ou ouvido por judeus. Porque os judeus, é sabido no meio cristão, e no meio dos estudiosos, que a palavra Deus, o uso correto da terminologia, até se perdeu com o tempo, com o passar do tempo se perdeu devido a tanta reverência. Uns dizem que o correto seria Iavé, outros Jeová, outros Javé. A pronúncia correta e exata se perdeu ao longo dos tempos. E para evitar que tivesse um certo receio em divulgar o Evangelho de Jesus aos judeus, utilizando Jesus como filho de Deus, por exemplo, Mateus vai falar filho de Davi ou filho do homem, então, devido a essa grande reverência ao nome de Deus, é que Mateus, unicamente ele, escreveu parte de seus relatos à comunidade judaica, utilizando a terminologia reino dos céus. Marcos e Lucas, como já foi dito anteriormente, não teve nenhuma dificuldade porque não escreveu a judeus, e sim a gentios, pessoas que não faziam parte da comunidade judaica. O Evangelho de João, que também não é um evangelho sinótico, não tem a mesma visão de escrita, porque João simplesmente quis mostrar que Jesus era o Filho de Deus, então ele traz todo o seu estudo, todo o Evangelho de Jesus Cristo em seus relatos, ele vem mostrar e tentar provar ou mostrar a quem quer que ouvisse ou que lesse seus relatos, que Jesus era o Filho de Deus. Ele vem trazer detalhes sobre quem era Jesus desde o início, Já no início do livro ele vai falar que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que ele veio habitar no meio dos homens. E João não tem também dificuldade em escrever, em certas passagens, sobre o reino de Deus, porque ele também não escreveu a nenhuma comunidade judaica diretamente, e sim a comunidade gentílica, que não fazia parte da cultura judaica. Então é só isso, fica aqui esse pequeno vídeo, e espero que o pessoal tenha um ótimo deleite aí, desfrutar dessas passagens bíblicas. Não vou ler para não ficar muito longo, como já disse. E fica aí as referências, quem quiser se inteirar mais do assunto, tem o dicionário bíblico de Almeida, tem a Bíblia de Jerusalém, que traz algumas referências também, algumas partes de estudo. A Bíblia de Estudo Pentecostal também traz algumas partes, sobre o estudo que seria reino do céu, reino de Deus. Lá fala que são sinônimos também. E a Bíblia King James atualizada, que é também uma ótima versão da Bíblia, e que traz também um estudo muito bom, que traz algumas passagens, e são textos de ouro, Quem quiser guardar um tesouro aí, pega essas passagens, guarda no coração. Vou citar novamente aí, Mateus 13:31, Marcos 4:30 e Lucas 13:18, quando Jesus propôs a parábola do reino de Deus se comparando a um grão de mostarda. E quando Jesus também abençoa as criancinhas e fala sobre reino de Deus, que está lá em Mateus 19:14, Marcos 10:14 e Lucas 18:16. Grande abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima.